Saudações, buscadores! Aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Hoje a gente vai falar do episódio 39, Os Caminhos do Coração. Se você ainda não viu, dá uma olhada aqui no card, na descrição, confere primeiro e volta aqui para o vídeo, beleza? O que aconteceu nesse episódio, né? O Centauro comunicou com a Mariana. O Centauro é um dos guias da Mariana. Não é a primeira sessão do Centauro, tá? Já houveram outras, né? Mas essa sessão foi importante, a gente colocou ela agora nessa ordem, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, né? O Centauro ele não é apenas um ser mitológico. Este Centauro em questão é uma raça, tá bom? Uma raça espacial. A Mariana ela estava na ocasião meio para baixo, com problemas pessoais e tudo. E a intenção do Centauro, além de ensinar para nós, né, ele aproveitou o ensejo para revitalizar um pouco, né, a Mariana. Então ele resolveu mostrar algo que eles têm aptidão em fazer, né, que está relacionado à transmutação energética, beleza? E para onde o Centauro levou a Mariana? Para o vazio. O vazio, se você não sabe o que é o vazio, está aqui no card na descrição. Assiste primeiro, porque é muito importante que você... É uma espécie de, vamos chamar assim, continuação espiritual daquele episódio. A Mariana não sabia o que era o vazio exatamente. Ela foi descrevendo a situação e de cara eu já percebi de onde se tratava a comunicação, né? O Centauro também sabia que eu sabia, enfim. Mas a Mariana não estava entendendo. E ela foi descrevendo, né? Enfim. E o que acontece no vazio, né? A matéria primordial vem de lá, né? Para este universo. O vazio é uma dimensão que antecede a nossa. Então ela é uma dimensão onde tem o código-fonte desta dimensão. As coisas, elas são geradas lá, vêm para cá, são trabalhadas aqui, né, e voltam para lá, né? Então, é por isso que tem o buraco negro, o horizonte de eventos, né, porque a dimensão do vazio está atrás do buraco negro, enfim. E o que acontece, né, dentro da dimensão do vazio são transportes de planetas, de corpos celestes, de naves, certo? As consciências utilizam o vazio para trafegar, para sair de um ponto e ir para outro e tal. E então, o que o Centauro passou, né? Ele passou justamente os caminhos que se tem quando você entra no vazio, você decide para onde você vai, enfim. E aí, beleza, a gente tem a ideia de localidade, de transporte de local, você vai de ponto A até o ponto B e tudo, né? E o que o Centauro passa logo de cara para a gente é que transporte, o acesso a uma dimensão, a uma localidade, enfim, não é apenas realizado de um local para outro, mas de pessoas para pessoas, certo? Então, o que ele transmite ali? Ele transmite que nós podemos nos comunicar através do pensamento com outra pessoa, né, da intenção com outra pessoa, sem a necessidade de focar em um lugar, tá certo? A gente tem que desassociar a ideia de local e passar a entender a ideia de pessoas, de consciências. Existem consciências que quando se comunicam com a gente, elas passam todo um canal, um código de acesso. Sou consciência tal, falo da frequência X, Y tal, e um monte de número de letra e tal. O canal de acesso, né? É como se acha essa consciência, vamos dizer assim. E o que o Centauro estava passando é isso. Detalhe, é como se acha essa consciência de forma racional, tá bom? Porque se você intencionar a pensar, você vai fazer a mesma coisa. É sobre isso a comunicação também.
Por quê? Porque o centauro ele fala exatamente da racionalidade e da emotividade, da razão e da emoção. E essa é a primeira parte, então, dessa análise nossa. A primeira parte é justamente a ideia de que a razão e a emoção levarão no fim ao mesmo caminho, mas com experiências distintas. A gente tem uma tendência de achar que nós que trabalhamos o lado espiritual, de entender que por conta dessa expansividade que nós temos, né, muitas vezes fazendo meditações, enfim, outras coisas, nós achamos que todos os céticos, que todas as pessoas que não entendem a mediunidade, todos os caras que atuam mais dentro da racionalidade, precisam amolecer e fazer o mesmo. Certo? E o que Centauro explica ali é o seguinte: não, essas pessoas estão formatadas para fazer de um jeito diferente, para conhecer as coisas de um jeito diferente. E tudo bem, né? Você pode chegar ao caminho do coração através da racionalidade. É isso que ele fala. Você chega do mesmo jeito. Você não precisa ser um cara agindo na emoção, né, no sentimento. Você pode, através da racionalidade, também alcançar os objetivos da sua encarnação. Eu digo mais, você está agindo mais racionalmente porque você programou ver desta maneira as experiências aqui na Terra. Certo? Então o Centauro ele transmite um pouco disso, porque querendo ou não, nós acabamos, muitos de nós, sendo intolerantes com estas questões, e é normal que quando nos deparemos com céticos, né, que muito provavelmente irão desqualificar aquilo que nós vemos, né, que nós falamos, enfim, que no PC a gente vê muito disso, principalmente entre os ufólogos, né, que acreditam que esse tipo de experiência que a gente tem deturpa, né, a ufologia como um todo, porque é como se você embaralhasse as cartas e tipo, isso não vale para nada, esse tipo de contato não interessa, não é real, porque não é palpável, entende? Então se não é físico, se não tem uma prova, né? Se você não pode fazer um cálculo com aquilo, então não vale, né? Então não adianta para esses caras o que, por exemplo, o PCE produz, né? Até o dia que o PCE, vamos dizer assim, se o dia o PCE trouxer uma fórmula que vai mudar a coisa toda, aí o cara passa a crer, né? Mas não é o objetivo, entende? Então, tipo, sobre isso um pouco, a ufologia tradicional e tal, tem muito disso, né? Nós vemos esses exemplos aqui, esse é um bom exemplo para dar nessa situação. Mas isso não significa que essas pessoas precisam ser convertidas. Compreendem? Eu vou dizer a minha própria experiência. Eu, Thiago, eu tenho experiências muito mais racionais dentro da espiritualidade do que emotivas, emocionais, sentimentais, de percepções, né? A minha mediunidade ela é bastante racional. E isso é muito difícil para as pessoas compreenderem. Entendem? Então, tipo, através da racionalidade eu cheguei em conclusões através da mediunidade alheia. Não apenas da minha, mas da mediunidade alheia. Então eu valido aquilo que a outra pessoa sente porque eu compreendo racionalmente o processo. Então, através da racionalidade você pode compreender a mediunidade. Não é difícil. Entende? Só basta a pessoa sair um pouco do egoísmo e entender que o que acontece com o próximo pode não ser o que acontece consigo. Então, assim, se eu não consigo entender a mediunidade, não significa que ela não aconteça para outra pessoa. Da forma como a mediunidade acontece para outra pessoa, vai ser diferente da que uma terceira pessoa, de uma quarta pessoa. Elas são mediunidades diferentes. Então, isso é importante, tá? E o Centauro passa isso. Não queiram converter estas pessoas. Compreendam que elas estão passando por um processo que é muito mais importante do que compreender, tá? Por quê? Porque aquilo que a gente planeja e que a gente vivencia é sempre mais importante do que o estudo em si.
O estudo é aquilo que acalenta a alma, que gera outras discussões, também é importante, também ensina, também cura. Mas as pessoas conseguirão cumprir suas agendas mesmo sem estes conhecimentos. Então, o importante é aquilo que você vivencia, que você pratica, que acontece na sua vida. Tá certo? Então, não há problema. Os céticos estão fazendo a função deles. É importante também reconhecer isso, tá? E então essa acho que é a primeira parte, né, dessa experiência com o centauro. A parte muito importante. E a segunda parte é sobre o equilíbrio e o desequilíbrio, né? O centauro atua na transmutação. Todo mundo que atua com transmutação, vamos dizer assim, nós classificamos as coisas, né, quanto humanos. Você tem a transmutação, né? Você tem lá a canalização, você tem, né, são as áreas das atividades energéticas. Em essência, nós percebemos que os espaciais tratam tudo muito como uma coisa só, certo? Quanto mais racional, às vezes mais se separa, mas em essência é uma coisa única, tá certo? Então, aquilo que o centauro faz, a gente pode traduzir de muitas maneiras, tá? Mas basicamente ele trabalha energia densa, assim como a capelina Sara, né? E tantos outros que se comunicaram, que é uma aptidão racial, né? Você trabalhar com energia densa é uma aptidão racial. O humano tem tanta aptidão racial para trabalhar com energia densa quanto esses caras, tá bom? O humano tem algo importante. Ele é capaz de sutilizar e densificar. Ele tem um degradê, um alcance vocal. Ele atinge várias nuances de notas, várias notas musicais, o humano. Se a energia for em notas, porque também são, é como se o humano fosse um meso. Ele atinge as notas agudas e as notas graves. E essa facilidade faz com que você seja uma consciência importante para transmutar. Tá certo? Isso é, sobretudo, muito relacionado com a sua encarnação também. Tá certo? Então, porque a capelina é densa, porque o centauro é denso, porque é tudo negativo, meu Deus. Não, gente, é uma aptidão, uma capacidade, muitas vezes temporária, de realizar determinada função no cosmos, tá certo? O centauro realiza esta, tá bom? Porque ele tem aptidão para fazê-lo, tá certo? É muito comum você ver seres trabalhando energia densa, porque energia densa, como nós dissemos também na comunicação lá, aliás, nós não dissemos nessa, nós dissemos em outra, mas ela é a base de tudo, né? É da densa que sai a energia sutil. Então a gente tem que meio que parar com essa ideia de que a negatividade vem da densidade, tá? Só um parênteses. No caso do centauro, ele trabalha com essa transmutação, então ele, claro, tem um porquê estar relacionado com o vazio, né? Na ocasião, a Mariana, acho que ela nem fez essas associações, mas fica muito claro, ainda mais depois do vídeo da capelina, né? Vocês começam a ver que isso tudo tem uma escadinha, tá tudo entrelaçado, tudo interligado, enfim. E ele disse, quando eu perguntei sobre o equilíbrio, né, que o equilíbrio, a grosso modo, é temporário, é como se ele não existisse. E ele falou da homeostase, né? A homeostasia é quando
a questão, assim, eu não vou lembrar exatamente, mas eu vou dizer em linhas gerais. É como se um sistema brigasse, lutasse para estar em equilíbrio, certo? Então ele está constantemente buscando equilibrar-se, seja, né, no caso humano, do nosso corpo. A homeostasia humana é a temperatura. O corpo humano briga para estar, né, no caso do corpo humano, mas a homeostasia ela é para outras coisas também, né? Então, nós somos formatados para buscar o equilíbrio. E aí eu falo até questão de alma, questão de, sabe, é além da encarnação. Nós estamos sempre em busca do equilíbrio. Mas a forma como a vida se manifesta impede que este equilíbrio aconteça. Vocês estão entendendo? Então, vamos lá. A criação, quando acontece, é como se falasse assim, olha, eu vou gerar isso aqui, mas eu vou aprender melhor se eu não ficar parado no mesmo lugar. Certo? Então, eu preciso que a consciência busque o tempo inteiro um centro e, ao mesmo tempo, eu preciso que o ambiente não facilite para que ela encontre este centro, a tire do lugar. Nós estamos falando sobre racionalidade. Isso não é lógico? Então, tudo na vida busca o equilíbrio. Então, se está desequilibrado para a esquerda, ela vai buscar estar na direita. Se está para a direita, ela vai buscar estar na esquerda, no centro. Sempre, até chegar ao centro, sempre. Mas, não dá. A vida te desequilibra. O ambiente te desequilibra. Tudo estará contra. E ao estar contra, facilitam a sua aprendizagem. Porque você saindo da sua zona de conforto, que seria o centro, você agora passa a estar aprendendo. Certo? Essa é a ideia da homeostase. Todos nós estamos o tempo todo buscando equilíbrio. É por isso que o Centauro fala que quem está atuando, quem decidiu atuar em uma das polaridades, ou seja, super positiva ou super negativa, onde ela estará amanhã, vamos dizer assim, no centro, ela estará na neutralidade. Em algum momento isto acontecerá. É certo. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo buscando essa neutralidade. Certo? Então, nós estamos às vezes voando longe lá, fazendo aquele aprendizado específico, mas a gente vai retornar. Essa é a ideia. E depois que retorna, não para ali. A experiência continua, porque nada é estático. Então, estamos o tempo todo em desarmonia, porque é isso que gera o movimento, é isso que gera o aprendizado. Então, a ideia de buscar um equilíbrio, ela é limitada, é isso que ele fala. Por quê? Porque não deveria ser isso, vamos dizer assim. Você deveria compreender que é temporário. Que quando chegar o próximo turbilhão de eventos, que você terá um aprendizado grande em transcorrência ali, está acontecendo aquilo, e depois você pode até voltar a um ponto de absorção, que é quando você chega no equilíbrio, você absorve a questão, e logo em seguida você estará de novo. É o tempo todo assim, todos os assuntos, tudo entrelaçado. Mas é importante a gente entender que o equilíbrio, ele não existe a grosso modo. Nós estamos sempre buscando, enquanto consciência, enquanto alma, mas ele não vai haver, né? É uma inconstante busca do caminho do meio. E quando você chega no caminho do meio, você passa a atuar com aqueles que ainda não encontraram o caminho do meio, para promover
o entendimento daqueles que não encontraram. Tá certo? Então isso é muito importante. Quando ele trata do equilíbrio e do desequilíbrio, ele trata como se fosse uma coisa só. Né? É o que acontece no vazio, o tempo todo em desequilíbrio, para promover a expansão, para promover a vida, há a necessidade de desequilíbrio. É por isso que, se você considerar desequilíbrio como negatividade, que então a gente vai entrar em sérios problemas de compreensão, porque tudo estará em desequilíbrio. É só uma aparente harmonia, vamos dizer assim, mas tudo está o tempo todo fora da sua naturalidade, para que nós possamos experienciar o que a gente experiencia. É lógico, se a fonte, vamos supor, se desdobra, ela não está mais em equilíbrio. Certo? É simples. Então é uma questão lógica. A gente às vezes não pensa no A mais B, então até que ponto a busca do equilíbrio é coerente? Não, nós temos que entender que o desequilíbrio vai acontecer, que ele é normal, permanente e que a gente aprende através dele. Temos que agradecer o desequilíbrio. Olha que coisa. Então a negatividade é que promove, vamos supor, desequilíbrio pode ser considerado negativo. Então é isso. Vamos entender, abraçar a negatividade, o desequilíbrio, porque sem ele a gente não estaria tendo nada disso. Beleza? Acho que essa é a lição mais legal, né? Foi falado só no finzinho do episódio, né? Que esse episódio propõe pra gente, tá bom? A gente filosofa pra caramba, né? Com esses episódios do PC. Então é isso aí, galera. Eu preciso divulgar, se não esqueça, tem o link do Apoia-se, do Catarse, na verdade, para vocês que desejam apoiar o projeto financeiramente, para que a gente possa desenvolver outros quadros, outras atividades, enfim, expandir, né? Nós fizemos esse link de financiamento coletivo, tá na descrição, beleza? Só para avisar vocês, ok? Então fiquem bem e até semana que vem, povo. Fui!